Há momentos na vida em que olhamos para o céu e perguntamos: por quê? Por que a dor existe? Por que pessoas que amamos partem? Por que tudo parece tão frágil, tão passageiro? Talvez você esteja aqui hoje porque perdeu alguém. Talvez o silêncio da ausência esteja pesando sobre seu coração. Ou talvez você mesmo esteja enfrentando seus próprios medos sobre o que vem depois desta vida. Eu quero que você saiba de algo neste exato momento. Você não está sozinho nessa busca. Desde o início dos tempos, o ser humano olha para a morte e se pergunta: será que é só isso? Será que tudo acaba aqui? E algo dentro de nós grita: não, a morte não pode ser o fim de tudo. Esse grito não é acidente. Esse anseio não é ilusão. É a voz da eternidade ecoando dentro do seu peito. Porque Deus, em sua sabedoria infinita, colocou a eternidade no coração de cada um de nós. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Você sente isso, não sente? Esse desejo profundo de que a vida não termine. Esse amor que transborda e clama por algo maior, algo eterno. Esse é o toque de Deus em sua alma. Deixe-me contar uma história. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo íntimo de Jesus. Um dia, Lázaro ficou gravemente doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviaram um recado urgente a Jesus. Senhor, aquele que tu amas está doente. Mas Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. E Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Marta correu ao encontro de Jesus e, em meio às lágrimas, disse algo profundo. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava certa, mas o que ela não sabia é que Jesus tinha um plano muito maior do que apenas evitar a morte. Ele queria vencer a morte. E foi ali, diante do túmulo, que Jesus disse as palavras que atravessam os séculos e chegam até você hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25, 26. Leia isso de novo, devagar. Jesus não disse: eu vou evitar a morte. Ele disse: eu sou mais forte que a morte. Ele não disse: confie que tudo vai ficar bem aqui. Ele disse: confie em mim, porque eu sou a vida eterna. E então, com uma voz poderosa, Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. O homem que estava no túmulo, envolto em panos funerários, voltou à vida. Por quê? Para provar que a morte não tem a última palavra, para mostrar que há um poder maior, para revelar que Deus não nos criou para acabar no pó, mas para viver para sempre. A morte, meu querido amigo, minha querida amiga, não pode ser o fim de tudo, porque Deus não planejou que fosse assim. Desde o Jardim do Éden, Deus planejou a eternidade para você. Foi o pecado que trouxe a morte ao mundo. Mas Jesus veio para destruir o poder do pecado e da morte. Você está ouvindo isso? Jesus veio para você, para que você não termine, para que seu amor, sua essência, sua alma, tudo o que você é, continue para sempre na presença de Deus. Agora, eu sei o que alguns podem estar pensando, mas eu vi a morte. Ela é real, ela dói. Como posso acreditar que não é o fim? E você está certo. A morte é real. E ela dói profundamente. Jesus mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro. O versículo mais curto da Bíblia nos revela isso. Jesus chorou. João 11:35. Deus não é insensível à sua dor. Ele não minimiza sua perda. Jesus, que é Deus feito carne, experimentou as mesmas lágrimas que você está derramando agora. Ele entende. Mas há uma diferença entre reconhecer a realidade da morte e acreditar que ela tem poder absoluto. Paulo,
O apóstolo que sofreu prisões, perseguições e enfrentou a morte várias vezes, escreveu estas palavras vitoriosas em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo não estava negando que a morte existe. Ele estava proclamando que a morte não vence. Ela não tem a palavra final. O aguilhão da morte, seu poder de destruir eternamente, foi arrancado por Jesus Cristo na cruz. Deixe-me explicar algo crucial. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Romanos 6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte. Mas o versículo não termina aí, ele continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê a beleza disso? O que merecíamos era morte, mas o que Deus nos deu foi vida, não por nossos méritos, mas por sua graça. Quando Jesus foi pregado naquela cruz há mais de 2000 anos, ele não estava apenas morrendo como um mártir. Ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Seu sangue estava pagando a dívida que nós deveríamos pagar. Sua morte estava comprando nossa vida eterna. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele provou que tudo o que disse era verdade. Ele venceu a morte. Ele derrotou o túmulo. E por causa disso, todo aquele que crê nele nunca mais precisa temer o fim. Pense comigo. Jesus poderia ter evitado a cruz. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para resgatá-lo. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele te amava demais para deixar você na escravidão da morte. Ele escolheu morrer para que você pudesse viver. Agora, talvez você esteja carregando culpa. Talvez esteja pensando, mas eu não mereço isso. Eu pequei, eu falhei. Como Deus pode me dar vida eterna? Ouça com atenção. A vida eterna não é sobre o que você merece. É sobre o que Jesus fez. Efésios 2:8-9. Deixa isso cristalino. Porque pela graça, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não são suas obras que te salvam, é a graça de Deus. Você não pode ganhar a vida eterna, você só pode recebê-la como presente, e esse presente está disponível para você agora. Não importa o que você fez, não importa quão longe você acha que se afastou. A Bíblia promete, em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está estendendo a mão para você neste momento. Ele quer que você saiba que a morte não precisa ser seu destino final, que há esperança, que há vida, que há eternidade esperando por você. Mas você precisa escolher. Você precisa dizer sim a Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, algo sobrenatural acontece. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos em João 3:3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo significa que seu espírito, que estava morto em pecado, é ressuscitado. Você se torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 proclama: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E parte dessa nova vida é a promessa da vida eterna. João 3:16, o versículo mais conhecido da Bíblia, resume tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Você ouviu isso? Não acabar, não desaparecer, não ser esquecido, mas viver eternamente. Esse é o coração do Evangelho. Essa é a boa notícia. A morte não pode ser o fim de tudo, porque Jesus já venceu a morte. E Ele oferece essa vitória a você, gratuitamente, por amor. Agora, eu quero convidá-lo a um momento de oração. Um momento de encontro pessoal com Deus. Não importa onde você está. Em casa, no trabalho, no carro, caminhando pela rua. Deus está aqui com você. Feche seus olhos, se puder. Respire fundo.
Deixe o peso do mundo cair por um instante. Este é um momento sagrado entre você e o Criador do Universo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti hoje com um coração que busca respostas. Um coração que às vezes está cansado, confuso ou com medo. Eu olho para a fragilidade da vida e me pergunto, será que há algo além? Senhor, eu clamo a Ti agora. Eu creio que a morte não pode ser o fim de tudo. Eu creio que Tu, em Teu amor infinito, preparaste algo muito maior para nós. Obrigado, Jesus, por ter vindo a este mundo. Obrigado por ter carregado meus pecados na cruz. Obrigado por ter morrido no meu lugar. Obrigado por ter ressuscitado, provando que a morte não tem poder sobre Ti e nem sobre mim, se eu crer em Ti. Neste momento, Senhor, eu confesso meus pecados. Eu reconheço que falhei, que pequei, que me afastei de Ti. Mas eu também reconheço que Tu és fiel e justo para me perdoar e me purificar. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim e ressuscitou. Eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu escolho segui-lo a partir de hoje. Senhor, tira o medo da morte do meu coração. Substitui-o por esperança, por fé, por certeza de que quando meus dias nesta terra terminarem, eu não estarei terminando. Estarei apenas começando a eternidade contigo. Consola aqueles que estão sofrendo a perda de entes queridos. Envolve-os com teu amor. Lembra-os de que a separação é temporária, mas o reencontro na eternidade é real para aqueles que creem em Ti. Dá-me paz, Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento. A paz de saber que minha vida está em Tuas mãos e que Tuas mãos são mãos de amor, de poder e de eternidade. Eu declaro sobre minha vida: a morte não pode ser o fim de tudo, porque Jesus venceu a morte, e em Jesus eu também sou mais que vencedor. Eu declaro que a vida eterna já começou em mim, que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro do reino, que eu fui comprado com o sangue precioso de Jesus, e quando o último dia desta vida chegar, eu não terei medo. Porque eu sei que estarei entrando na presença do Rei, eu estarei voltando para casa, para o lugar que Jesus preparou para mim. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado porque eu posso confiar em Ti, hoje, amanhã e para sempre. Eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Amém. Agora, abra seus olhos lentamente. Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou dentro de você. Você pode não sentir fogos de artifício. Você pode não ouvir vozes. Mas pela fé, você precisa saber. Você foi transformado. Você não é mais a mesma pessoa. Você agora tem a vida eterna. Você agora é filho ou filha de Deus. E a morte não tem mais poder sobre você. A Bíblia promete em João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você ouviu isso? Já passou da morte para a vida. No momento em que você crê, você já está vivo eternamente. A morte física ainda pode acontecer, mas ela não pode destruí-lo. Ela é apenas uma passagem para a vida plena na presença de Deus. A morte não pode ser o fim de tudo porque Deus é eterno. E Ele criou você à sua imagem para compartilhar essa eternidade com Ele. Não importa o que você enfrenta hoje, não importa quão escura a noite parece, não importa quantas perguntas ainda permanecem sem resposta. Uma coisa você pode saber com certeza: em Cristo Jesus, você tem vida eterna. A morte foi vencida. O túmulo está vazio e Jesus está vivo, e porque Ele vive, você também viverá. Agora vá em paz, vá com esperança, vá com a certeza de que você foi criado para a eternidade e que o Deus que começou boa obra em você é fiel para completá-la, não apenas nesta vida, mas na vida que está por vir.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, agora e para sempre. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Lembre-se, a morte não pode ser o fim de tudo, porque Jesus já venceu.